Olá, muito bem-vindo ao nosso canal Jesus Cristo é nosso guia. Cumprimento a todos com a paz do nosso único Senhor Salvador, Jesus Cristo. Em especial a você que nos visita pela primeira vez. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para você estar recebendo tudo aquilo que aqui posto, juntamente com a nossa página no Facebook. Página essa que estou deixando o link na descrição, para que você também se torne membro da nossa família em Cristo e mais um servo no rebanho de Jesus. Sem muita demora, sem muita complicação, que a palavra de hoje fale profundamente em nossos corações, que esse dia seja recebido por todos nós com uma grande dádiva em nossas vidas. Vamos ao vídeo. Eu sou o Robson do Nascimento e este é o nosso canal. Jesus Cristo é o nosso guia. A paz, amigos e irmãos em Jesus Cristo. A palavra que Deus nos traz hoje está no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, o qual diz assim: haverá coisa alguma difícil ao Senhor? É exatamente isso, é uma pergunta. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? Hoje nós, como cristãos, já conhecendo a glória e o poder de Deus, somos obrigados a dizer que não há, porque o nosso Deus é o Deus impossível. Mas nesse contexto aqui, só essa pergunta aqui não seria o bastante para fazer uma pregação em cima disso. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ler alguns trechos para você entender a razão dessa pergunta. Seria interessante que você fosse anotando, até para fins de conhecimento, e futuramente você está se aprofundando mais nos capítulos, de preferência, ler a Bíblia na sua totalidade. Mas vamos lá. Tudo referente a essa pergunta. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? No capítulo 17, diz isso. Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Eu porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandiosamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo... Quando diz aqui nessa parte que diz caiu, ele se prostrou de joelho ao chão. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. A palavra Abrão significa grande pai. Abraão é pai de multidões. Vamos dar continuidade. Depois, no final, eu ler todo o contexto, vou dar a explicação disso tudo. No mesmo capítulo 17, diz assim: Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque hei de te abençoar e hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, rei de povos sairão dela. Novamente, no capítulo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se
e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e considerar Sara na idade de 90 anos? No versículo 19 diz assim: e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Aí vamos ao capítulo 18, versículo 10. No capítulo 18, meus irmãos, é quando aparecem três anjos a Abraão, anunciar aquilo que Deus já havia lhes dito. Inclusive, logo no começo aqui, diz que ele levantou, no versículo 2, ele levantou os seus olhos e olhou, eis, 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu na porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Isso os anjos disse a ele, porque prostrar e adorar é somente a Deus. Então os anjos disseram que aos olhos de Abraão eles eram apenas servos. E disse-lhe: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, eis que Sara tua mulher terá um filho. E ouviu a Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado os costumes de mulheres. Já tinha perdido, né, o ciclo menstrual. Já não... Porque nos dias atuais não teria condições alguma mais de gerar um filho. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Saindo daqui, vamos dar um pulo ao capítulo 22. Capítulo 22, aonde Deus manda a Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão levantou, como de costume, né? Pegou seu filho, mais dois moços varões ali, pegou a lenha para montar ali o holocausto, tal, né? E o local onde seria. No versículo 7 diz assim. No versículo 6: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. No versículo 10 diz que: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás deles,
travado pelas suas pontas, no mato, foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Agora eu volto novamente àquela pergunta do versículo 18, do capítulo 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A pergunta. Meus irmãos, o que a gente percebe nessa palavra aqui, a princípio, Gênesis nada mais é do que a aliança de Deus com Abraão. Isso é a aliança que eles fizeram de fidelidade. Por isso o nome Gênesis. E a gente percebe, meus irmãos, que o nome de Abraão, né, que era pai, ele era minha colinha. Grande pai, passou Abraão como pai de multidões, porque dele, através de Isaac, Deus ia fazer uma grande multidão. A gente percebe em alguns contextos aqui, como diz aqui exatamente no capítulo 17, no versículo 19, e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, lhe dará um filho e chamarás o seu nome de Isaque, e com ele estabelecerei o seu concerto por perpétuo para a sua semente depois dele. Mas a gente percebe que logo em seguida aqui, no capítulo 20, diz que Ismael era o filho que Abraão tinha tido com a serva Agar, que era uma egípcia. A gente percebe o quê? Uma das coisas muito, muito interessantes que a gente imagina que só nós erramos ou coisa parecida, muito pelo contrário. Mesmo os grandes nomes da Bíblia aqui também tiveram seus erros, pecavam como qualquer outra pessoa qualquer. Por uma questão de precipitação, Sara, até então era Sarai, ofereceu a sua serva Agar, que era um egípcio, para que Abrão tivesse um filho com ela, o qual teve Ismael. O que se tornou, o qual Jesus, Deus, né? Deus não deixou também ele desabrigado de suas bênçãos. Tanto é que ele se tornou, Ismael, ele se tornou, ele que formou a nação árabe. E dele foi gerado 12 príncipes. Isaac é a nação de Israel, que hoje é Israel. Ele que gerou a nação de Israel, através dele. Mas Ismael, por sua vez, não foi afastado dos olhos de Deus. A ele também foi dado bênçãos. Como eu falei, ele gerou a nação de árabe. E dele gerou 12 príncipes. Então, meus irmãos, a gente percebe que nessa palavra fala muito de fidelidade e comprometimento. Aliança nada mais é do que a união de duas pessoas ali em perfeita união e conformidade dentro daquilo que os dois pensam. E a gente percebe que o que? É um livro de promessa. É um livro de promessa, Abraão. Um fato importante que eu destaquei, que é quando Jesus fala, quando Deus fala para ele que fará um concerto e multiplicarei grandiosamente ele como nação, ele caiu sobre a terra, né? Prostrou e adorou sobre o seu rosto e falou:
Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu conserto contigo. Foi o que Deus fez com ele. Quando Deus faz a promessa novamente a ele sobre a questão de Sara engravidar, Sara já com 90 anos fica grávida, ele cai e diz assim: então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? É um questionamento que ele fez com ele mesmo. Ele não falou isso para Deus, ele questionou com ele mesmo. Aí a gente vê o que? A fé dele ali, nesse ponto aqui particularmente, ele foi incrédulo ao pensar nisso. Mas ele não mencionou isso a Deus, ficou com ele. Esse texto aqui, esse contexto aqui está dizendo que ele falou o seu coração, somente com ele. Ele riu daquela situação. Mas Deus foi fiel naquela promessa. Então, meus irmãos, como há pouco eu já falei, esses grandes nomes que tem na Bíblia aqui, também erravam, também pecavam, também tinham pensamentos fora da lei de Deus. Segundo Jesus Cristo, ele fala que o homem que mais próximo da perfeição, que chegou além do próprio Jesus, foi João Batista, o qual fazia a pregação na floresta, vivia de mel silvestre, comia gafanhoto, aos olhos dos outros era considerado um louco. Esse foi o homem que chegou mais próximo da perfeição. Agora, qualquer outro que você pensar, vai ter falha, vai ter erros, mas existe o conserto com Deus, sem sombra de dúvida. Então, Deus fez a promessa na vida dele, que dele ia gerar uma multidão abençoada. A geração dele ia ser próspera. Ismael, mesmo sendo filho de um adultério, Deus também o abençoou, o tornando, o gerador da nação árabe. E Isaac, por sua vez, era um homem que vivia conforme os segmentos e a doutrina de Deus. Um homem exemplar, bom filho e, principalmente, fiel à palavra de Deus. A prova final que a gente percebe nesse contexto dessa palavra é quando Deus, aqui no versículo, no capítulo 22, pede a Abraão que leve seu filho em holocausto, em sacrifício. Aí que é a parte mais tocante dessa palavra. Porque se você verificar hoje dentro de nossas vidas, quem de nós levaria o seu filho? E no caso, seu único filho natural. Embora ele tivesse amor por Ismael, como teve a preocupação de saber o que Deus faria com ele, Isaac era seu filho único, que sobre ele tinha a promessa. Então, nesse momento aqui, houve uma prova de fé muito grande por parte de Abraão. O contexto diz que ele foi sem questionar. E, por sua vez, seu filho Isaac também sabia o que ali estava ocorrendo. E também foi fiel a cumprir, até não desobedeceu seu pai, nem a palavra que Deus tinha mandado sobre a vida deles. Mas o porquê, meus irmãos? A gente sempre tem o porquê e volta a pergunta do capítulo 18, versículo 14. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor?
haverá coisa impossível ao nosso Deus? Abraão acreditou nisso como verdade. Até o último segundo. Ele ia, particularmente, aqui diz ainda que ele amarrou seu filho. Quer dizer, praticamente, Isaac sabia o que o pai dele ia fazer. Mas também não questionou. Abraão foi até as últimas consequências. Quando ele levanta o machado, né? Para fazer os anjos dizem: Abraão, Abraão. E Deus providencia ali um cordeiro para ser feito no lugar de Isaac, o sacrifício. É evidente, meus irmãos, que Deus jamais iria deixar aquilo acontecer. Mas não é essa a questão que aqui está sendo discutida, e sim o que Abraão iria fazer. Ele ia seguir literalmente o que Deus tinha mandado em sua vida, inquestionavelmente, porque ele acreditava que era o certo e que Deus tinha algo melhor na vida dele e na vida de Isaac. Porque hoje é muito difícil nós termos essa fé. Mas Abraão nos prova o quê? Que ele tinha conhecimento da palavra de Deus e confiava. Ele tinha a sua fé, a sua crença era extremamente irrevogável, inquestionável. Nenhum de nós chegaria a um ponto desse, com certeza. Isaac era o filho da promessa, do qual Deus prometeu para ele que dele ia sair uma geração vitoriosa, uma geração que seria multiplicada tal, e abençoada. E Deus pede para ele praticar o sacrifício em Isaac. Ele não questionou, não pensou duas vezes. Levantou, preparou as coisas, pegou Isaac e foi. Isso é uma prova de fé. A prova de fé é uma coisa indúbia. É uma coisa que é bilateral. Efeito e causa. Deus foi fiel a cumprir. Como Ele é fiel a cumprir tudo em nossas vidas. De contrapartida, havia Abraão que acreditava, depositava sua fé literalmente em Deus, sem questionamento. Então, é essa aliança que eles tinham. Gênesis fala sobre essa aliança, do cumprimento da promessa. E Deus é fiel a cumprir. Tudo aquilo que Ele nos prometer, Ele vai cumprir. Amém, meus irmãos? É muito interessante que cada um, eu vou falar aqui os capítulos que foram pregados aqui, que você procure ver com mais profundamento, para você ter o esclarecimento, buscar um Deus que fale ao seu coração. Capítulo 17, 18 e o 22. Mas o ideal seria que você abrangesse pelo menos Gênesis todo. E já abrindo parênteses nisso tudo que estou falando, eu gostaria de esclarecer algo muito importante. É muito esclarecedor, né, para a minha vida eu estar buscando a palavra e trazer aqui para estar passando ao seu e ao meu também coração, que é muito revelador a mim. Mas a minha real intenção, aquilo que Deus colocou na minha vida como certo, é despertar aquele que ouve o que eu estou dizendo, o interesse de buscar a face de Cristo sobre sua vida. Para que um dia você esteja aqui no meu lugar, também sendo multiplicador.
É muito gostoso ouvir, é muito gostoso de repente não ter esse esforço de buscar. Mas é exatamente essa aliança que Deus nos faz nessa palavra. Que precisamos buscar e acreditar. Acreditar que Ele é fiel a cumprir. Tudo aquilo que Deus prometeu à sua vida, Ele vai cumprir literalmente. Se você pediu alguma coisa, se você necessita de alguma coisa, e você realmente pediu com fé e crença, e você buscou sua face para ter essa intimidade de estar falando com Ele, você pode ter certeza. Ele não simplesmente vai dar o que você quer. Ele vai dar muito além. Transbordantemente Ele vai dar muito além. Porque Ele é fiel. E Ele é Pai. E Ele quer o nosso melhor. Então, se você tem uma promessa na sua vida, acredite. Se um dia você já teve uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir. Se não ainda se cumpriu, busque no seu coração, olhe dentro do seu coração e verifique ali se exatamente você está buscando Deus, você está buscando o conhecimento de Deus, você está crescendo. Nós temos que caminhar com Cristo. E esse caminhar é crescer na sua presença. A cada dia está buscando o conhecimento que Ele nos revela através da sua palavra. Mas como em tantas outras palavras, Ele fala ao nosso coração. E é através do coração que Ele vai fazer a obra acontecer na sua vida. Porque você acreditou, como Abraão, inquestionavelmente. As promessas de Deus, Ele é fiel a cumprir. Se ainda não cumpriu na sua vida, simplesmente a falha não é por parte dele. Essa aliança, Ele não quebra de forma alguma. E se por um acaso você já recebeu uma promessa e ainda não se cumpriu, não ache você que Deus esqueceu. Reate de novo essa aliança com Deus, que Ele fará se cumprir em sua vida. Amém, meus irmãos? A palavra é muito bonita, é muito sábio isso daqui, mas fala diretamente dessa dualidade que tem a parte de Deus em si fiel a cumprir e a parte nossa de fé e crença que devemos depositar nele. Fechou. Não há nada que possa impedir daquilo que foi prometido a você chegar até a sua casa, até a sua vida, até seu lar. Amém? Nesse dia eu me sinto muito lisonjeado em poder estar trazendo essa palavra. E, já tomando o tempo de vocês, eu não posso deixar de falar uma coisa muito importante. Esse nosso canal se chama Jesus Cristo é Nosso Guia. E é nosso. Realmente, de fato e de direito, é nosso. Porque muitas das palavras que aqui estou trazendo, eu tenho a coparticipação de muitos amigos e muitas pessoas que me mandam mensagens. E aquilo me toca meu coração e naquele dia eu faço um estudo e venho aqui pregar. Então, de antemão, aqui, entre todos que acompanham nosso canal, eu agradeço a você. Se sinta na liberdade de mandar mensagem no nosso canal, na nossa página do Facebook. Coloque ali a sua mensagem. Com certeza, não só o meu coração vai tocar, como de muitos. Isso é a grande jogada, a grande virada do jogo. Nós compartilharmos o nosso conhecimento. Irmãos, eu estou engatinhando na palavra de Deus. A minha grande intenção é que nós caminhemos juntos. Eu buscando, você buscando, nós compartilhando. Isso é ser irmãos em Cristo. Busque, traga. Com certeza eu vou receber de bom agrado e trarei aqui. Como de fato estou fazendo isso através dessa palavra que, por pedido de uma grande amiga, estou trazendo para vocês. Mas essa é realmente a ideia, nós compartilharmos tudo.
desde a palavra, desde o conhecimento, principalmente o amor em Cristo, o qual é universal, é único, exclusivamente a todos nós. Amém? Eu peço que nesse dia abaixe sua cabeça. Vamos orar a esse Deus maravilhoso que se revela em nossas vidas, principalmente no coração de cada um. Deus Pai Todo-Poderoso, glória eu te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos permitido, pela sua bênção, pela sua glória, Senhor. Ao que o Senhor nos tem revelado a cada dia caminhando junto conosco, fazendo-nos crescer em Tua Palavra, para que busquemos cada vez mais a Tua face em nossas vidas, para que o nosso entendimento, o nosso conhecimento nos torne cada vez mais próximos, que a nossa intimidade contigo, Senhor, seja algo de grande valia, que todos sintam isso no coração, essa necessidade de buscar essa proximidade de Ti, Senhor. Muitos pensam, senhores, que Deus está apartado de nós. Oh, meu Pai bendito, como estão enganados, quando na verdade é nós que se afastamos de Ti. Sabemos, através da Tua Palavra, que o Senhor está de braço aberto nos esperando, para nos abraçar, para nos acolher, para poder estar nos agraciando com a Sua paz, com a Sua bênção, com a Sua harmonia, com a Sua esperança, com a Sua misericórdia e com o Seu amor. As Suas promessas são todas cumpridas, meu Pai, desde que busquemos Sua face, acreditamos e aceitamos como verdade em nossa vida, inquestionavelmente, como Abraão fez, meu Pai. Que essa verdade seja hoje e sempre uma realidade em nossas vidas, Senhor. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito, agradeço aos irmãos que estão participando conosco nesse canal, nos trazendo uma mensagem, uma palavra, que eu possa ser um multiplicador cada vez mais e que as pessoas aos quais estão ouvindo também um dia se tornem multiplicadores de suas palavras, imitadores do que um dia Jesus Cristo foi na terra. Oh, glórias! É por isso que hoje eu agradeço e louvo ao nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que a palavra fale profundamente ao coração de todos. Que você seja mais um a compartilhar conosco no nosso canal. Por isso que é nosso guia. Não é meu, é nosso. Esse canal é nosso. Exclusivamente a palavra de Jesus Cristo, mas a nós que compartilhamos e professamos a mesma fé nesse Deus maravilhoso, na pessoa de Jesus Cristo. Amém.